Fala, torcedor, é isso aí. O São Paulo recebeu o Grêmio no Morumbi neste sábado, às 11 da manhã, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo acabou neste exato momento e o placar foi 0-0. Mais uma vez o São Paulo decepciona seu torcedor, que foi em bom número para o estádio. O São Paulo foi com 46.997 torcedores, público pagante. O São Paulo, neste exato momento, é a terceira maior média de público do campeonato, perdendo para o Corinthians com média de 37 mil, o Flamengo com média de 50 mil. É um mito, é um mito! E o São Paulo na média de 35 mil pessoas por jogo. Pois bem, o São Paulo que começou o jogo de uma forma intensiva, aos 15 primeiros minutos, dominando o Grêmio, que sufocou o Grêmio, que chutava em gol, mas que ao mesmo tempo errava bastante em passes e afunilando o jogo muito por dentro. Insistia muito em jogar por dentro, não abria, o Reinaldo não passava pela esquerda, o Antony puxava o jogo para a direita, mas sem sucesso algum, retornava driblando para trás, que eu não entendo porque ele dribla tanto para trás. É um defeito que ele tem que ser corrigido. Não! Mais para frente eu vou falar um pouco mais do Antony. E o Grêmio foi com um time misto, não, foi com um time reserva, salvo engano, acho que só o Everton de titular. E dos 15 minutos em diante, o Grêmio foi se acertando, foi controlando o jogo, foi controlando bem o São Paulo, que aí foi abaixando o ânimo, por causa que a temperatura também estava um calor da Zâmbia. E o São Paulo foi levando o jogo também no banho-maria o primeiro tempo. O São Paulo finalizou 11 vezes ao gol no primeiro tempo, só que sem nenhuma felicidade. O chute mais perigoso, creio eu, que foi o do Antony no começo do jogo, que ele chuta com a perna direita e a bola passa rente à trave. O Daniel Alves jogando por dentro, mais uma vez, continuo não entendendo essa função dele. Ele não rendeu, ele não produz, assim como no jogo do Atlético Paranaense, como no jogo do Vasco. E agora no jogo do Grêmio, o Daniel Alves não produz pelo meio. O Cuca insiste em colocar ele pelo meio. Eu acho que ele renderia melhor de lateral direito, ou um ponto aberto, que está no lugar do Antony, que tem muito para aprender ainda, comete muitos erros. O Antony tem tomadas de decisões péssimas. Quando é para chutar, ele toca. Quando é para tocar, ele chuta. Quando é recua, quando é para recuar, ele dribla. Eu não entendo. E assim acabou o primeiro tempo. O Grêmio acho que deu um chute apenas no gol. O Grêmio que tem meio um complexo de vira-lata quando joga com o time reserva, porque tem peças boas, mas se contenta em se defender, não acredita na capacidade do time reserva, que tem muita peça boa no time. Acabou o primeiro tempo, uma nota, um torcedor do São Paulo caiu do anel superior das arquibancadas, atingiu uma outra torcedora, foi socorrido, os dois estão bem na medida do possível, graças a Deus, nada de muito ruim aconteceu, enfim. E aí, volta o segundo tempo, o São Paulo volta meio que já querendo o jogo de novo, só que agora eles barram num Grêmio querendo jogar também. E aí o Grêmio começa finalizando, o Grêmio começa se impondo, o São Paulo tenta responder, mas acaba caindo mais no mesmo, volta a funilar o jogo por dentro, insiste por dentro, erra passe como nunca. Eu não entendo como um time treina a semana toda e erra tanto passe, insiste tanto em jogar por dentro. O Cuca, o gênio, colocou o Igor Vinícius no lugar do Juan Fran para tentar jogar pelo lado. O Igor Vinícius no seu primeiro lance até tentou, mas também foi sucumbido pelo desânimo do time. Não parecia brigar por uma ponta da tabela. O São Paulo se entregou facilmente ao Grêmio. O Grêmio foi muito perigoso no segundo tempo, esbarrou nas belas defesas do Thiago Volpi, que agora o São Paulo sim tem um goleiro. E foi nisso, o jogo acabou 0-0. O Everton Cebolinha pouco produziu pelo lado do Grêmio. O São Paulo fez algumas alterações, colocou o Igor Gomes, foi o Igor Vinícius que entrou, Igor Gomes e o Elinho. O grande Elinho, meu Deus, cara. Esse menino precisa ser trabalhado, e muito. E por falar em ser trabalhado, o menino Antony conseguiu levar um cartão amarelo no primeiro tempo, ao tentar driblar o volante do Grêmio, e perdeu a bola e deu uma entrada dura nele, tomou cartão amarelo. Volta o segundo tempo, o Antony, numa retomada de bola de São Paulo, tenta sair jogando bonito.
tenta sair jogando bonito, um toque de letra, ele erra a jogada, vai em disparada atrás do jogador do Grêmio, e o que ele consegue fazer? Mata a jogada tomando um segundo cartão amarelo e sendo expulso. Ou seja, ele fez a lição certinha de como prejudicar o time. Erra na jogada sofisticada que não tinha precisão e depois conserta de um jeito absurdo, tomando o segundo cartão amarelo, deixando o São Paulo com 10 em campo. E aí foi tudo que o Grêmio queria e que o São Paulo também queria, porque estava cansado. Os dois fizeram acordo, acabou o jogo 0-0 e foi só isso. O São Paulo, ao meu ver, não quer disputar o título, não tem vontade. Faz aquela cena toda que tem raça dentro de campo, que briga, mas é um time sem postura tática, é um time sem filosofia de jogo, é um time que tem muito mais para oferecer, mas o piloto do avião é piloto de caminhão, tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu, tamo junto.